fui expulsa de casa aos meus 17 anos. Porque eu vivia com a minha tia na época e ela inventou uma história dizendo que eu falava mal dela na rua. Sendo que em nenhum momento eu falei mal dela. Aí ela me simulou esse comportamento, falando que eu falei mal dela. E simplesmente me jogou na rua. Acho que eu tenho meu primeiro vídeo aqui explicando sobre isso. Sobre o comportamento da minha tia. Eu disse aceito que eu fui expulsa de casa. Aí ela não queria mais eu na casa dela. Sendo que ela mesmo sabia que eu não tinha falado nada sobre ela. Inventar um monte de história só para me tirar da casa dele. Por isso que eu falo, não, por mais que você tiver sem condição para criar teus filhos, não abandone teus filhos. Não abandone teus filhos, porque pai, mãe são a melhor coisa que existe na face da terra. Pelo amor aos seus filhos. Tudo bem que tem pais que abandonam, sim, mas é um sentimento diferente do que um tio, uma tia, porque é totalmente diferente. Então por isso que eu falo, não larga teus filhos, por mais que não tenham comida para comer, deixa as crianças viver com você. Minha mãe, quando me deixou, eu tinha 7 anos. Eu fui morar na casa dessa tia aí. Fui morar na casa dele. Sempre fui excluída, sempre fui excluída mesmo. Era mesmo notório. Porque as pessoas me perguntavam se ela era mesmo minha mãe. Eu falava, não, era minha tia. Aí eu falava que era minha tia, porque eu era excluída. Tinha um momento que eu ia na escola, nem todo momento eu ia na escola, era uma distância tão grande que o meu primo, ele tinha sempre um dinheiro para pegar ônibus. Eu não, eu sempre ia a pé. Minha entrada na escola, para entrar na escola, era 7h30. Eu tinha que acordar 5 horas da manhã para poder caminhar durante 2 horas para eu poder chegar a tempo na escola. Porque se eu acordasse 6 horas, não ia dar tempo para eu chegar na escola, porque era muito longe, muito longe. Então, naquela de nós brincar, conversar, vem conversa vai com meus primos na época. Ele falou bem assim, eu vou pedir já, antes da mãe dormir, eu vou pedir para ela me dar o dinheiro do ônibus. Fiquei assim, como assim dinheiro do ônibus? Sim, porque a mãe todo dia me dá dinheiro para eu pegar ônibus para ir na escola. Porque nós estudávamos, eu e ele estudávamos na mesma escola. Eu estudava de manhã, ele estudava de tarde. Nesse dia eu fiquei tão triste, mas tão triste, que eu falei, nossa, ele pega ônibus, eu vou a pé, daqui até lá. Aí eu comecei a crescer com aquele pensamento que se eu tivesse minha mãe perto, minha mãe nunca ia me deixar eu ir a pé. Nunca. Nesse dia eu descobri que meu primo andava de ônibus e eu andava a pé. Todo mundo ficasse a olhar, porque os outros meus primos, eles tinham mãe e pai num outro bairro, só que eles não moravam na mesma casa conosco, porque a casa onde nós morávamos da minha tia era uma casa tão grande que é só sair do portão, meus outros primos só sair do portão que eles estão na escola. Eu não, eu tinha que me locomover de um lado para o outro, porque era já uma escola do estado.
Então não tinha ninguém para te pagar propina perto da escola. Os meus primos estudavam ali perto e era uma escola particular porque eles pagavam para os filhos deles, já eu não, eu tinha que entrar no estado para eu conseguir uma vaga para eu estudar. Graças a Deus eu estudei, mas era um sofrimento que eu sempre fui muito excluída, muito. Eu cresci com aquele sentimento, aquela tristeza, que nunca eu para mim, e ninguém me gostava, ninguém me queria. Então, depois de toda essa situação, com meus 18 anos, 18, fazendo 19 anos, eu vejo aquele pensamento de casar. Eu queria casar para ver se eu saísse daquela situação, daquele sofrimento, porque para mim era um sofrimento que para mim ninguém me gostava, ninguém me queria. Então eu fiquei assim pensando que eu tinha que sair da situação para eu poder casar, para ver se o homem gostasse de mim ou não. Aí eu fui me casar. Nos primeiros anos estava tudo bem, porque éramos estudantes, ele também era estudante, e começamos a tentar viver nossa vida. Foi aí que, depois da faculdade dele, ele começou a trabalhar, aí o pensamento dele já mudou, o comportamento já mudou, já começou a me trair, já começou a me bater, eu começou a ter uns comportamentos meio que só Deus. Eu aguentei, durante 12 anos que eu aguentei esse sofrimento depois do casamento. Porque na minha cabeça eu não tinha pra onde ir, então eu tinha que aguentar aquele sofrimento todo. Eu realmente não tinha mesmo pra onde ir, então fiquei ali aguentando aquele sofrimento, aquela humilhação toda, porque não tinha pra onde ir. Depois que eu comecei a ver que se eu continuar aqui nesse casamento, sou capaz de perder minha vida e deixar meus filhos. Foi assim que nós, eu e ele, sentamos, resolvemos, vamos separar. Ele falou, graças a Deus que me livrei de você, porque ele falou assim, eu te odeio, não gosto de você. Eu não gosto de você, você só infernizou minha vida, você só isso, aquilo. Eu vivia escutando tudo isso. Até um momento que eu não podia nem pegar água naquela casa, porque se eu pegasse água naquela casa, na cabeça dele que eu ia fazer mal pra ele, que eu ia fazer mal. Eu vivia chorando. Eu falava, Deus, pra que isso? Em toda parte do mundo onde eu vou, ninguém gosta de mim. A minha tia inventou uma história que eu falava mal dela na rua. Fui me casar, o meu ex-marido inventou uma história que eu queria fazer mal pra ele. Tipo assim, era uma mistura de disse-me disse. Algo que você às vezes fica assim, fui eu que falei isso. Mas porque Deus é tão bom, maravilhoso, onde ele fala mesmo que aonde você não tem mais força, eu estou aqui para te dar força. Foi assim que eu me levantei e hoje eu estou onde eu estou. É graças a Deus. Porque até lá eu não estaria aqui para contar a minha história. Então vou deixar para o próximo vídeo, porque se eu continuar a contar essa história, aqui o vídeo vai ficar muito longo. Então vai ter segunda parte, terceira, até terminar de contar minha história. Esse aqui nesse meu canal são pensamentos do dia, ensinamento do dia. Então eu trago de tudo um pouco, sobre relacionamento, casamento, amizade, que eu passei, filhos, eu trago de tudo um pouco. Então eu vou deixar para o próximo vídeo, que quem gosta desse tipo de vídeo pode comentar, pode dar sua sugestão, suas opiniões. E eu sou pessoas que eu gosto muito de responder coisas construtivas, coisas boas, porque se for para um comentário assim, sim, nada a ver, eu respondo.